Olá a todos, eu sou Silvia, sou professora de História aqui da Liga do Enem e hoje a gente vai discutir como estudar História. Primeira coisa, quando é para estudar matemática, português, todo mundo sabe que tem que estudar, né? Porque tem uns números difíceis, tem redação, é importante, biologia tem uns nomes difíceis, mas chega História, o povo fala, é baba. História do Brasil, então, o povo fala, é bico, desde a quinta série eu estudo, sei que tem Cabral, aí depois do Cabral vem o quê? Vem pau-brasil, aí depois vai vir cana-de-açúcar. O pessoal pensa assim, né? Como se dá a transição entre esses modelos, ninguém sabe, ok? Eu sei que você sabe história. E o Enem sabe que você sabe história. Mas não é isso que ele vai te perguntar. Ele nunca vai te perguntar qual era o modelo de produção entre o século XV e XVI no Brasil. Não é isso que ele vai perguntar. O que o Enem está interessado na disciplina de História é saber se você sabe pensar historicamente. E isso é difícil e é isso que a gente vai discutir hoje. Tudo bem? Vamos lá. Para estudar História, a gente comete alguns equívocos. Vamos falar desses equívocos para depois a gente falar como deve olhar para esse passado. O primeiro grande equívoco é o seguinte: toda e qualquer sociedade pensa algo sobre o seu passado. Toda e qualquer sociedade faz isso. Toda e qualquer pessoa faz isso. Todo mundo tem ideia do que foi mais ou menos certos episódios da história. Quem é que estava lá, como é que aconteceu. Não importa que ideia é essa, mas todo mundo tem uma ideia de como foi. Você tem uma ideia na sua cabeça como foi a independência do Brasil. Nem que for o quadro do Pedro Américo. Tudo bem? Mas você tem uma ideia e todo mundo faz isso. O senso comum diz que o brasileiro pensa pouco sobre o passado, mas isto não é uma verdade absoluta. A gente pode afirmar que existe um certo desinteresse no aprofundamento de alguns temas. Isso é verdade, isso é muito fruto da nossa escolarização. Porém, não é certo afirmar que existe um total desinteresse sobre o passado. Vamos pensar nos best-sellers? Quais são os livros mais vendidos? 1808, 1822, que são livros que falam sobre história. E biografia? O que é biografia? Nada mais é do que a história de uma pessoa colocada dentro de um tempo. Isso vende muito no Brasil. Há sim o interesse do brasileiro pela história. Não há um interesse aprofundado sobre certos temas, mas que há o interesse, há o interesse. Vamos partir daí. Estudar história não é decorar datas. Todo mundo sabe disso, mas tem um porém. Porém, existe a necessidade em manejar algumas referências cronológicas. Repito, estudar história nada se parece com decorar datas. Porém, se eu pergunto para você quando aconteceu a independência do Brasil, 1822, e você está achando que isso aconteceu no século XVI, 1500 e pouco, temos uma questão aí. É preciso saber que essa independência acontece no início do XIX. Porque existem condições dentro do início do século XIX que farão o Brasil se tornar independente. Existem outras independências acontecendo na América Latina. A independência brasileira só vai acontecer no início do século XIX porque nesse período histórico que tem as condições necessárias para que ela aconteça. E não tem no 17 e no 16. Tudo bem? O que acontece? Todo o período histórico traz as condições para que os fatos aconteçam. O fato não cai do céu. A independência do Brasil, como é o exemplo que eu estou usando, ela não caiu do céu. Ela está conectada com outros movimentos de independência, ela está conectada com outras ideias de independência que estão partindo pelo mundo. Por isso que ela vai acontecer no 19. Logo, é necessário saber mais ou menos onde é que as coisas estão acontecendo. Não dá para você localizar determinados fatos em tempos muito distantes. Tudo bem? Não é decorar, é ter uma referência. Independência 19, República é final do 19, Vargas, século 20. Tudo bem? Erros muito comuns também que a gente tem que evitar e, na verdade, eles têm que ser banidos na análise histórica. O primeiro deles é anacronismo. O que é um anacronismo? É você pegar o seu pacotinho de valores de hoje e tentar analisar um outro período com esse pacotinho de valores. Por exemplo, você é um jovem do século XXI. Você nunca vai conseguir entender o que é uma pessoa do século XVI com o seu pacotinho de valores de um jovem do século XXI. Um jovem do século XXI pensa como um jovem do século XXI. Uma pessoa do século XVI pensa como uma pessoa do século XVI. Se você usar os seus valores aqui do século XXI para olhar essa pessoa do século XVI, vocês nunca vão se entender. A gente tem que entender as pessoas, as condições, as decisões, dado o tempo que elas estavam. Um exemplo
bacana para se pensar é, quando vocês tiverem netos, eles vão olhar para vocês e falar, nossa, vocês são todos errados. Porque eles serão jovens do futuro que pensarão diferente do que a gente pensa agora, e isso é comum. Tudo bem? Anacronismo é justamente isso, você pegar o seu pacotinho de valores e achar que todo mundo pensa igual em todas as épocas do tempo. Tudo bem? Teleologias ou teleologismos. Isso é muito comum quando a gente analisa a América. Ou seja, pensar que as coisas já têm uma finalidade em si desde o seu início. Quando a gente pensa em América, a gente tem uma ideia de pensar que quando os europeus chegaram a esse continente, eles já tinham desde o princípio a ideia do que seria esse continente. Quando os europeus chegaram aqui, eles nem sabiam que era continente. O Colombo tinha certeza que tinha chegado nas Índias, não que isso daqui era um continente novo, tudo bem? São os europeus mais para frente que vão pensar numa finalidade para esse continente e vão criar a ideia desse continente. Não é porque existiu o continente, os europeus chegam a esse continente que todo mundo sabia desde o início, é um continente, várias tribos diferentes, vamos plantar cana-de-açúcar. Tudo bem? Teleologia é achar que o fim das coisas tem um fim e esse fim está dado desde o princípio, quando na verdade não. Maniqueísmos, a luta do bem contra o mal. Não se analisa história fazendo a luta do bem contra o mal. Toda vez que a gente coloca bonzinhos e vilões dentro do jogo histórico, a gente perde os sujeitos. Erro muito comum quando a gente vai pensar em populações vulnerabilizadas. Indígenas, africanos. Se você coloca o indígena como coitadinho e o português, o europeu, como grande vilão da história, você está negando humanidade a esse indígena. Você está falando que ele é tão coitadinho, que ele não tem condições de pensar em saídas, em pensar estratégias para sair daquela condição subalterna. Tudo bem? Você está negando a humanidade do outro. Parece que o outro não é dono da sua própria história. A história não é a história do bem ou do mal. A história é a história das coisas como elas aconteceram. Tudo bem? Não tem vilões e nem mocinhos em nenhuma parte da história. Coisas que são muito próximas da forma como nós brasileiros lemos a história. Uma delas é o culto à personalidade. A gente gosta de um Tiradentes, a gente gosta de um Pedro I, a gente gosta de um Vargas. Isso é muito comum quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, Hitler. Há um culto a personalidades dentro da forma que o brasileiro percebe a história. O que seria isso? É achar que uma pessoa imbuída de super caráter conseguiu fazer toda uma movimentação sozinha, como se a independência do Brasil, para voltar ao exemplo que eu uso, fosse única e exclusivamente fruto de Pedro I e suas decisões, quando na verdade não, a gente está falando de processos. Ou então pensar que o governo Vargas só aconteceu por conta de Vargas. Vargas não aconteceu sozinho. Vargas não governou sozinho. Mesma coisa em relação a Hitler e o nazismo. Ele não criou o nazismo da cabeça dele. Ele vai ter o apoio de outras pessoas. Toda vez que você faz o culto à personalidade, você despreza o coletivo. Ou seja, uma pessoa imbuída de caráter e o espírito heróico faz todo um processo acontecer, mas e as outras pessoas? Não existe essa ideia de herói. E o que existe são conflitos, são pessoas, várias camadas com interesses diferentes em ação. Vamos voltar ao exemplo do Vargas. O governo Vargas foi o que foi porque tinha uma boa parte da população brasileira falando, não, bacana, vamos continuar, e uma outra boa parte falando, não, isso aqui está tudo errado, Vargas não nos representa. Vargas vai governar nesses conflitos e nesses acordos. Não vai governar sozinho, tudo bem? Tem um povo por trás. ênfase nos aspectos da vida privada, isso também é bastante Brasil. A gente gosta do submundo, da vida íntima, da vida privada. Um exemplo muito clássico, Dom Pedro I tinha várias amantes. E é verdade, Dom Pedro I tinha várias amantes. Porém, o que isso explica do nosso processo de independência? Isso diz sobre a vida íntima de Dom Pedro I. Isso diz apenas sobre isso, o que era muito comum na época, a realeza ter várias e várias amantes. Ele não é um homem fora da curva, tudo bem? Mas isso não diz nada sobre o nosso processo de independência. Essa ideia de que a história está nesses detalhezinhos sórdidos é uma coisa muito que o brasileiro gosta, mas não diz nada sobre a nossa história, diz apenas sobre a vida íntima de uma pessoa. Isso se conecta com outro ponto que é muito complicado na nossa história, que é história anedótica. Essa ideia da vida privada, desses pormenores, essas fofoquinhas, traz uma ideia
que o brasileiro tem em percepção ao próprio passado. Isso é algo que se aplica muito à história do Brasil. A ideia de que a nossa história é uma piada. Dom Pedro tinha várias amantes, olha que piada. O cara que fez a independência do Brasil, porque é assim que a gente pensa. Tudo bem? A ideia de que essa história não é séria. Nós não temos um passado legítimo. Os franceses têm, os franceses são maravilhosos, mas nós é meio cachorro vira-lata. Olha só o nosso rei, o nosso príncipe, como é que era. Isto não é verdade, tudo bem? Não existe uma história anedótica. Nossa história, ela é séria, ela é história como qualquer outra história. Ah, mas por que então a gente não teve Revolução Francesa? Por que a gente não teve um monte de coisa bacana que aconteceu na Europa? Ir com este olhar à história não diz nada. Por quê? Não estudamos história pensando no que deveria ter sido. Ah, nosso passado seria muito mais legal se fosse um passado europeu. A gente estuda história compreendendo o que foi. Não teve Revolução Francesa aqui por conta dos próprios motivos. Uma pergunta mais interessante é, por que não aconteceu? O que será que aconteceu aqui que não aconteceu na França? E o que será que aconteceu na França que não aconteceu aqui? A gente não estuda história romantizando um passado. A gente não estuda história querendo que fosse algo diferente do que foi. A gente estuda história pensando como as coisas aconteceram, por que elas aconteceram? Porque elas estão dentro de um tempo, dentro de uma temporalidade que explica os sujeitos que fazem parte. Tudo bem? Sem idealizações, boa sorte, fica com a gente se vê na próxima. Até!